Conselho Consultivo desta terça-feira falamos da revolta da Líbia, que ameaça derrubar Gaddafi, e das consequências para os negócios entre os dois países. Falamos também do crédito mal parado. Para analisarmos estes assuntos com detalhe, contamos com a presença de António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz, João Sobral e Pedro Fontes Falcão. Pedro Fontes Falcão, comece por si. Esta revolta na Líbia, alguns analistas e economistas temem que ameace a retoma e que empurre o mundo para uma nova recessão. É possível. Será assim tão drástico? Obviamente depende do que irá acontecer a seguir, mas obviamente o risco penso que não é diminuto, porque começou com o Egito, Tunísia, agora Líbia, já se fala eventualmente da Arábia Saudita, para não falar até do Bahrein, de outros mais pequenos. Ou seja, se isto se realmente começar a espalhar por todo o mundo, essencialmente o mundo árabe, mas não só, quem dirá também eventualmente depois uma Venezuela ou outros países mais instáveis, obviamente no caso dos países produtores de petróleo isto terá um impacto muito significativo na retoma da economia, tendo em conta a possibilidade de fazer subir o preço do petróleo, entre outros. Um preço que já tem subido, $108 atingiu. Pergunto-lhe se de facto a retoma também concorda aqui com o Pedro Fontes Falcão que a retoma está de facto ameaçada. Não, eu queria colocar aqui um ponto sobre essa situação. Eu acho que a primeira revolta que nós assistimos foi em Moçambique. E Moçambique não é um produtor de petróleo, nem foi a primeira antes da Tunísia. E agora foi a Tunísia, depois, como disse realmente o Pedro e bem, e estes países todos que nós temos visto. E eu perguntei, na altura da Tunísia, bem, a Argélia e a Líbia, de certeza que também vai haver algo, porque, enfim, são regimes que nós todos sabemos que têm as características que têm. O que acontece é que os preços dos produtos alimentares subiram. Subiram porque em muitas economias, as economias emergentes, e que representam já quase, nomeadamente na Ásia, 47% relativamente ao produto da OCDE, daquilo que produz a OCDE, e essas economias emergentes, hoje há cada vez mais pessoas com mais dinheiro e, por isso, os produtos alimentares subiram em flecha. Por outro lado, nós vimos no mundo inteiro um subdesinvestimento e o abandono dos terrenos, que já falámos até com a Tânia há uns dias atrás, e isso vai criar um movimento de inflação nos produtos alimentares que, se calhar, vai voltar a valer a pena investirmos em produtos alimentares e na agricultura. Pronto, e foi isto a base desta revolta, porque os recursos são limitados. É evidente que estamos a falar no mundo árabe, estamos a falar hoje na Líbia, que é um dos maiores produtores de petróleo, e aí já mexe com outras coisas. Enquanto é a Tunísia e o Egito, essencialmente o turismo, mas aqui já estamos a falar com produtores de petróleo em que o mundo necessita de petróleo e que já estamos a ter valores muito altos. E só hoje atingimos valores mais altos dos últimos 2 anos. Isso dá que refletir. A BP já parou a produção. Se outras empresas fizerem o mesmo, o que é que nos vai acontecer? Eu não gostava de ser tão redutor, analisamos a Líbia, eu gostava mais de analisar tudo aquilo que se tem passado ultimamente no Norte de África, não é? E os perigos que isso potencialmente encerra. Neste momento já há perigos que estão latentes, não é? Com a imigração, diria, descontrolada digamos, de pessoas que vêm, cidadãos que vêm do Norte de África para a Europa, e o que isso representa para a Europa. Portanto, nós não podemos perder de vista que, de facto, nós estamos a 100 km, 100 e tal quilómetros, 200 km do Norte de África, onde se está a passar toda essa convulsão. Portanto, todo o Norte da África, nós sabemos que foram sempre, nos últimos anos, pelo menos desde a descolonização da década de 60, foram regidos por regimes totalitários, por regimes que, de alguma forma, não têm a mesma noção de democracia que existe no mundo ocidental, e está ali, de facto, um barril de pólvora que eu penso que a Europa tem todo o interesse, nós, europeus, temos todo o interesse em resolver dando ajudas no âmbito político e no âmbito social. Por exemplo, na Líbia, até se formos a analisar bem o que aconteceu na Líbia, não tinha grande razão, entre parênteses, para ter existido. Porque se nós vamos à Tunísia, de facto não há subsídio de desemprego, não há qualquer tipo de proteção social, mas na Líbia não. Na Líbia a educação é gratuita, o sistema de saúde é gratuito. Portanto, essas proteções sociais que os outros países não tinham, até de facto existiam Agora, existia outra coisa que se sobrepõe isto tudo. Digamos que é uma situação de valores, que é o facto de existir, digamos, de uma forma mais ou menos controlada, um regime político que não deixava expressar as pessoas de uma forma livre. Portanto, há de facto um barril de pólvora potencialmente a arrebentar, que terá consequências imprevisíveis
pelo menos neste momento ninguém os consegue prever, para toda a Europa. Portanto, eu acho que nós, sem ser redutor relativamente à Líbia, nós temos que pensar em todo o Norte da África e a ajuda que a União Europeia deverá dar, em termos políticos, em termos económicos. Agora, aqui há um senão. Nós sabemos que a União Europeia tradicionalmente não decide rapidamente. E isto é preciso uma decisão rápida, é preciso uma decisão urgente. Antes de deixar propagar, portanto, aquele êxodo que neste momento está a acontecer para aquelas ilhas italianas, mas que vai acontecer para a França, que vai acontecer, porque naturalmente, mas sobretudo para a França, não é? Porque os países são países que foram antigas colónias francesas e naturalmente a questão da língua é essencial e começam a canalizar-se para outros países, naturalmente para a França também, e isso de facto é que é, digamos, a minha grande preocupação, não é propriamente a Líbia, é todo aquele norte da África, que poderá gerar um conflito que ninguém consegue prever neste momento e que esse sim seria de facto uma situação gravíssima para todos nós. Não é? No entanto, a Líbia é muito importante para Portugal. O José Sócrates disse que era um parceiro estratégico. Em 6 anos foi, creio que 4, 5 vezes à Líbia. E, de facto, os nossos negócios podem ficar em maus lençóis com todas estas revoltas. Ficarão, com certeza, já estão a ficar. A Líbia para Portugal não é apenas um fornecedor de petróleo, nem é dos mais importantes, mas muitas indústrias, nomeadamente na área da construção civil, estavam a investir seriamente na Líbia. O fenómeno desta revolução na Líbia só é preocupante, eu diria muito preocupante, e neste momento eu julgo que por todo o mundo ocidental devem haver vários conselhos de sábios das diversas ciências a analisar o que se passa, porque a Líbia seria, efetivamente, como disse o professor António Gaspar, o último dos últimos países do Magreb a sofrer qualquer tipo de convulsão. Parecia impossível porque digamos, um regime tão sólido, liderado com um punho de ferro, eu diria quase punho de ouro, porque a sociedade estava muito bem estruturada, apesar de ser tribal, sofresse este tipo de convulsão. Obviamente, sendo a última, sendo dos últimos a estar sujeito a este tipo de situação, infelizmente também vai ser aquele que vai ter piores repercussões do ponto de vista social, porque todo aquele regime tribal que efetivamente se mantinha à volta do Muammar Gaddafi vai entrar em choque e já está a entrar em choque. Isso significa que não vão haver players com quem negociar, seja o que for, do ponto de vista de continuação de negócios. Vai demorar muito tempo, enquanto que no Egito e nos outros países já se desenha uma eventual alternativa. Na Líbia vai demorar muito tempo. Aliás, a Galp tinha assinado um acordo com a Líbia em 2008 para explorar petróleo e este acordo agora também está não se sabe muito bem como é que vai correr. Está tudo em causa. Está tudo em causa. Há uma questão muito importante, para além da imigração, que é a diáspora. Se este sentimento de revolta for também, de certa forma, partilhado pela diáspora do Magreb, sujeitamos, claramente, a ver na Europa o mesmo tipo de manifestações, com tudo que isso possa significar de perigoso numa Europa que por si só também já está numa situação algo delicada. Pergunto-lhe só acrescentar 2 aspectos, que um é que tem sido menos falado, mas o facto do Sudão se ter separado e se ter criado o Sudão do Sul, onde ficam as grandes reservas de petróleo, pode também ter levado a outros países, como no caso da Líbia, onde o petróleo está mais no lado oriental, a também verem, com o exemplo do Sudão, até que ponto é que não podemos fazer isto. Ou seja, nós, do lado oriente, é que temos o petróleo e somos comandados por alguém que não está aqui na nossa zona e, portanto, eventualmente temos que nos fazer valer dos nossos do petróleo que temos. E o segundo aspecto tem a ver com a questão de Portugal e da política externa que foi seguida nos últimos anos, apontando muito baterias para países politicamente instáveis ou, pelo menos, aparentemente pouco sólidos. No caso da Líbia, mas também houve o caso da Tunísia, o caso da Venezuela e do Irão. Portanto, pode ter feito sentido na altura, mas agora, perante esta situação,
poderemos ter realmente um impacto Portanto, já não é uma muito grande. aposta certeira, no sentido em que não vamos recolher destes negócios o que esperávamos? Assim, eu penso que no longo prazo faz sentido e penso que na altura poderá ter feito algum sentido. Agora, realmente, acho que vai haver um impacto no curto prazo, ou pode haver um grande impacto no curto prazo, por se tornarem apostas falhadas, pelo menos durante estes períodos mais complicados. Eu sou muitas vezes crítico ao Governo, e por isso, mas eu desta questão, e relativamente à estratégia internacional que se teve aqui nos últimos tempos, eu penso que a Portugal só tinha a ganhar, era um risco, e sabíamos que era um risco, um regime, estar de braço dado com Gaddafi, estar de braço dado com Chaves é um risco. Mas sabíamos que nesses regimes nós tínhamos mais a ganhar do que a Alemanha ou a França nos podiam dar em termos de exportação naquela altura. E, portanto, compensava esse risco. E compensou durante todo este tempo este risco. Agora, quando estamos de braço dado com este tipo de regimes, e repare que todas estas negociações estavam com o regime de Gaddafi, saindo do regime de Gaddafi é uma peça do xadrez essencial do equilíbrio do investimento, nomeadamente da Líbia, mas estamos a dar de outros países. Este momento que estamos a viver faz-me lembrar um pouco um filme que eu vi no 12º em Economia, portanto, já lá vão há algum tempo. E a minha professora, que era um filme que eu já não lembro bem do nome, mas que eu penso que era A Marcha Lenta ou uma coisa qualquer, e era exatamente isto. Retratava uma revolta toda no mundo árabe, uma Europa envelhecida, um mundo árabe extremamente, com uma estrutura etária, como nós chamávamos antigamente dos camarões, portanto, da pirâmide, e nós com a pirâmide invertida, não é? E que marchava lentamente para a Europa, esfomeada, não sei como é que tal. Isto fez-me lembrar, como também me fez lembrar outro fantasma do Thomas Malthus, que dizia, a teoria malthusiana, que dizia que a população no mundo, no século XVII ou XVIII, que ia crescer tanto, que havia um ponto em que não ia haver alimentos para isso. Mas eu penso que são dois fantasmas, porque o homem é um ser fantástico e que consegue sempre superar todas as crises, mesmo que sofra muito com elas. Mesmo esta crise dos alimentos, com o aumento do consumo da China, com o aumento dos preços, vai ficar complicado. Eu penso que vai ficar complicado, mas foi aquilo que eu lhe referi, não é? Quer dizer, nós assistimos em Portugal ao abandono dos terrenos, que eu penso que é um luxo. Não é? Tem que se repensar. E, portanto, eu acho que este aumento dos preços alimentares vai criar maior investimento, porque vai começar a compensar. Até aqui não compensava. Quer dizer, a margem dos trigos, dos cereais, era tão baixa que não compensava. E, por outro lado, aquilo que também falámos há tempo, das energias alternativas, que, mais uma vez, poderão ser solução, e o investimento e o recurso a essas energias alternativas, nomeadamente até a forma dos carros trabalharem, quer dizer, e a dependência que nós temos hoje ao mundo do petróleo. Muitas dessas energias ainda não estão desenvolvidas na sua potencialidade. Mas, se calhar, é um bom choque. Às vezes o mundo anda com choques, às vezes com choques mais graves, que são as guerras, e outros que são estes choques de instabilidades políticas. Por outro lado, há aqui um problema que eu penso, nós estamos a viver em Portugal uma altura que a participação democrática é muito baixa. E eu queria referir que aqui é que está a grande vantagem da democracia relativamente a estes regimes e o que se passa com estes regimes. Porque as pessoas, para mudarem de regimes e de líder nestes países, em ditaduras, têm que ir para a rua, têm que revoltar e tem que haver sangue. Pronto, no Egito não houve se calhar tanto, não sei o que mais, foram todos, mas o Egito tinha mais focos do mundo lá e tinha mais imprensa e tinha as internets. Repare que na Líbia cortaram com a internet, a informação não é tão online como nós tínhamos. E a importância da democracia, porque se eu não encostar no engenheiro José Sócrates, daqui a um tempo eu dou-lhe um cartão encarnado no meu boletim de voto, sem fazer sangrar ninguém, sem magoar ninguém. E o principal, que é com a mínima instabilidade económica. Porque isto é quase, o que está acontecendo nestes países é quase um reset, é carregar no reset e vai tudo abaixo, não é? Pronto. Repara o que é a dependência deles do turismo e tudo mais. Agora, como é que as pessoas vão sentir estabilidade para voltar ao Egito ou para voltar à Tunísia, e tendo eles a dependência que têm do turismo, não é? Isto faz-nos pensar. É um processo que vai demorar o seu tempo. Queria só voltar aqui, professor António Gaspar, à questão das relações Portugal-Líbia. As exportações aumentaram 60%, portanto, de Portugal para a Líbia, agora é um número que pode ficar comprometido. Podemos voltar atrás? Pois, quer dizer, sempre que existe uma instabilidade política que afeta, digamos, a parceria dos países em termos das suas relações comerciais, naturalmente que numa primeira fase, enquanto durar essa instabilidade, de alguma forma esse fluxo comercial entre os países vai também sofrer essas consequências. Agora, se vamos voltar atrás, se vamos ficar onde estamos,